Bom dia! Começando hoje mais uma roda em presença e a gente vai falar sobre o que te conecta com a vida. E também fiquei refletindo sobre o que nos desconecta da vida. E hoje a gente vai ter a presença do Fernando Maci, da Karina Dias e do Ricardo Nogueira. Então já já eles vão chegando por aí. Bom dia, Ricardo! Já sentando na nossa roda. E eu vou te chamar aqui. Que bom, né? Esses momentos de conversa são sempre muito ricos e é sempre uma surpresa. Ei! Bom dia, Laís. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia! Tudo bem e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Essa quarta-feira maravilhosa aí. Tá um dia lindo, né? Nossa, muito bom. Você mora aqui em Floripa mesmo? Já morei. Morei só há 40 anos aí. Agora eu tô no sul. Retornei para minha terra de origem, Porto Alegre. Olha! Ó, Fernando! Que lugar que é esse que você tá? Bom dia! Então, bom dia, Ricardo. Bom dia, Laís. Me senti Bom dia, Fernando. chamado. Quanto tempo, né, Ricardo? Uns 4 anos que eu não te vejo, que a gente não Bah, conversa. E tá, a luz talvez não esteja muito boa, mas eu me senti chamado dessa conexão, né? De vir para esse lugar, aproveitar que eu tô aqui em Bombinhas. E vim aqui, eu tentei um outro lugar, mas o sol era forte, então tem que lidar com luz e sombra, como na vida também, né? faz parte, né? Arrasou! Maravilhoso! Que bom! Esse lugar me conecta. Massa, Ah, massa. que lindo, que lindo! E aí, vocês dois já se conhecem, então? É, a gente era do grupo da Bea, né, Ricardo? Isso aí. É. Desde que a Bea fez a passagem, a gente não teve mais grupo e a gente acabou não se vendo. Depois veio, eu fui morar fora, veio a pandemia, enfim. Mas uma hora dessa a gente se encontra, né? Sem dúvida, sem dúvida. A vida é como esse grande rio, né? Não, Vai, afasta, daqui a pouco volta e vai embora. a gente se encontra, eu quis dizer, presencialmente. Troca um abraço e toma um mate, né, Ricardo? Eu já tô com o meu aqui, ó. O meu já tomei, já deixei em casa. Hoje eu tô só na aguinha. Ai, ai, que bom, que coisa boa esses encontros, né? Isso é algo que super me conecta. Vem essa alegria, essa coisa gostosa, né? Que bom. Ah, Cacá deve estar chegando por aí também. E a gente pode aproveitar para mandar o aviãozinho, convidar mais pessoas para estarem presentes nessa roda, nessa conversa. Quem está chegando aí, manda um bom dia. Bom dia, Núbia! Que bom que você está aqui. Bom, eu vou mandar aqui o aviãozinho também. É sempre tão rico, né, esse encontro e aí a gente convida a galera para quem quiser chegar aqui na nossa roda, né? Bora, né? Bora. É quase uma roda de mate virtual, assim, né? Ai, Sim. ai, muito Mas sabe, bom. Ricardo, que faz tempo que a gente tá prometendo, mas nós vamos cumprir, né, Laís? É, Fazer uma roda, nada virtual, bem presencial e todo mundo junto. E se for preciso a gente fica longe, mas junto, fisicamente junto. Sim. Tá Em chegando, tá breve a gente chegando. consegue, né? Já tá mais próximo a isso. Tá mais próximo. sim, sim, muito bom. Ai, ai, e você sabe que quem teve a ideia desse tema foi o Fernando. Esses dias eu pedi, né, umas sugestões de temas para o Fernando e aí esse foi um dos temas, né, o que te conecta com a vida. Aí eu falei, tá, Fernando, tem que estar presente nessa roda, por favor. Então, estou muito feliz com a tua presença. E o Ricardo, um dia a gente estava aqui na roda e o Ricardo trouxe alguns comentários e eu falei, cara, vem para a roda, né? Então, bem feliz também com a tua presença, Ricardo, que bom, que bom. Super agradeço o convite aí, ainda mais com o reencontro, né? É. Bom, bom, gostei também. Gostei também.
E eu sempre gosto de repetir, reiterar, não é nem repetir, né? O quanto a Laís, essa iniciativa dela, eu já pensei até de copiar a ideia, porque ideia boa a gente copia, né? A gente Dale! reinventa, readapta. E o quanto essa tua iniciativa, né, Laís, lá desde mais de um ano já, né? Que você vai também conectando as pessoas, né? Reencontros, encontros. Quantas pessoas eu conheci aqui estando nessas rodas de conversa contigo, né? Quantas pessoas você conecta mesmo, né? Nesse círculo. E todos nós que, de uma forma ou de outra, estamos num propósito bem alinhado, né? Que é se transformar, se desenvolver e auxiliar também, ser um instrumento também de transformação dos outros e do mundo, da sociedade, da vida, enfim. Então, essas conexões que a gente vai fazendo, assim, elas são muito maiores, né? Como tu me falou outro dia, que a minha aluna te entrevistou e desdobrou em outras questões, né? Então, quantas parcerias, quantas ideias, quantas sementes pulverizadas nessas rodas, né? Sim. Esse eu vejo como o grande ganho da pandemia, né? Ele nos possibilitou algo que já estava disponível, mas era uma ferramenta que a gente não utilizava para integrar tanto, né? E por mais que não é presencial, mas a gente consegue se conectar. Tô aqui, vocês estão em Floripa, tô aqui em Porto Alegre, porque antes as pessoas não utilizavam, mas não era tão assim de, vou ver uma live, não sei o que lá. Hoje eu vejo que, pô, ele integra mesmo, ele traz a possibilidade. Claro que nada supre, nada supera a questão do contato físico, né? O contato físico é sempre muito melhor, aquele calor, aqueles 20 segundos do abraço e tudo mais, de estar lá junto com a pessoa, né? De dar a gaitada, de sentir aquela vibração, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né? Nas curas energéticas, quantas vezes a gente já realizou trabalhos e tu pode fazer, não, eu já tive um cliente lá em Montreal, e tu fazia online, é instantâneo, a mesma coisa. Então, permite de uma outra forma, mas permite esse agregar junto, que eu acho maravilhoso. Né? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Cacá! Bom dia! A gente já tá aqui super na conversa, né? Já passou o mate, né? Então. Já passou o mate. Tu vai na próxima, o mate. Próxima rodada. Mas sabe, Ricardo, que isso que tu tava falando, dessas conexões, né? A gente que trabalha com esses processos de mais energéticos, como tu usou o termo, né? A gente já tinha noção de o quanto, um pouquinho de noção, né? De o quanto a gente pode acessar, o quanto a gente pode acessar, o quanto a gente pode conectar. E com essas necessidades do remoto, do online, ela mostrou para nós que a gente pode ir mais além, né? Transpor o oceano, transpor, além do tempo, do espaço, transpor as distâncias geográficas, né? Os fusos horários, enfim, o que nos dá mais elementos para trabalhar, né? A gente nos dá mais segurança, mais elementos para trabalhar. Tem alguém aqui querendo participar da live também. Né? Então, essa história assim, você pode estar em conexão com uma pessoa que está lá num outro fuso horário, embaixo da neve, a 8 mil, 9 mil, 10 mil quilômetros de distância, e nem por isso deixar de estar na presença, estar junto, né? Exato. E aí, pegando só um ganchinho do que tu tinha trazido ali antes, né, e o tema também, o que conecta com a vida, eu vejo muito hoje, para mim, conecta nessa situação de eu aprender, eu experienciar e eu ensinar. Né, que é o ponto da caminhada. Eu vou lá, eu aprendo aquilo, eu experiencio, eu ensino, eu estou trazendo outra pessoa para que ela possa também dar aquele passo. E como disse essa questão do copiar ali, do propósito da Laís, assim, nessa roda de conversa e tudo mais, claro, é exatamente isso. O que a gente faz? A gente foi lá, aprendeu a escrever, né? E aí depois eu saio escrevendo e redigindo para os outros. Então, às vezes, tem aquela ideia, pô, eu vou colocar para o meu círculo e assim a gente vai
expandindo cada vez mais. A gente tem uma ideia na Splendor Brasil, por exemplo, é algo semelhante a isso que a Laís traz, e já deixo o convite aqui para vocês, para quando quiserem aparecer. É um espaço, a gente chama Arena de Experiências, onde a gente convida as pessoas que possam ter aprendido, experienciado, se descoberto com alguma maneira, alguma técnica, e que possam transbordar, trazer isso, mostrar que esse caminho, como a gente começou lá, não é só luz, né? Ele tem sombra, tem luz, tem sombra, mas é um passo a passo que a gente vai vivendo e vai gostando cada vez mais. E isso é o que nos conecta cada vez mais na vida. Perceber que tudo isso faz parte. Eu não tenho que ficar só separando o joio do trigo. Eu tenho que viver o joio, viver o trigo, integro tudo isso, mas eu escolho onde é que eu quero continuar pisando. Sim. E o que eu tenho percebido também é o quanto essas conversas são ricas, né? Porque eu posso vivenciar um monte de coisa e vivenciar sozinha. Em casa, né? Aqui eu comigo mesma. Mas quando eu começo a trocar e partilhar, é aquela história, né? Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É assim, cria-se algo que vai além do que aquilo que eu sei, do que aquilo que o Ricardo sabe, que o Fernando sabe, que a Karina sabe, né? Como que uma entidade que se cria, né? E aí transborda algo, nasce algo novo nesses encontros. Eu fico muito feliz mesmo. Em cada roda é algo, sabe, que me surpreende. A gente pode estar... Pegando. Fala, Karina, Pode fala. falar. Eu ia falar que pegando o ganchinho da Laís, para mim também o que acontece nesse compartilhar é que às vezes eu em contato com o outro vem e acende uma luzinha em mim de algo que eu não estava enxergando. Do contrário, às vezes quando a gente está sozinha, é como se eu ficasse, eu brinco assim, como se eu estivesse num quarto escuro, me debatendo ali nos móveis, e na minha cabeça eu fico me punindo pensando assim, eu só posso acender a luz hora que eu conseguir estar aqui dentro e não estar me debatendo em nada. E na verdade é o contrário, né? A gente tem que acender uma luz primeiro para que o restante, para que depois eu consiga ficar dentro desse quarto sem me bater em nada. Então é como se fosse, quando ele falou também ali com relação à sombra, a gente acolhe tudo isso, tipo, acende essas luzes e aí sim a gente segue. Porque a gente tem uma tendência muito grande a ficar muito na punição primeiro. E às vezes o que a gente tem que estar fazendo é tá recebendo para depois poder estar compartilhando, passando. Não que necessariamente eu entendo e trago isso para mim também, né? Não necessariamente que sozinhos, individualizados, sozinhos, né? A gente não esteja em conexão, né? Sim. Muitas vezes é necessário esse estar só 1 minuto, 2 minutos, uma semana, 20 dias, sei lá. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, né? Não que isso não possa ser um momento de conexão consigo, com a vida, com o divino, mas é quando encontra, né, o que a Karina estava dizendo, quando a gente tem o encontro, a força do encontro, ele traz potência para a conexão, Isso né? É mesmo. como se Ele me se a tira um gente ponto cego, eu acho. é como se a gente está numa busca elevada, numa busca superior. Se a gente baixa a vibração, aí é isso que a gente vê, o efeito manada por aí. Mas quando a gente está nessa busca e tem um encontro, eu uso sempre uma palavra que eu gosto muito, a gente tem potência, né? O encontro tem potência, o grupo tem potência, porque muitas pessoas olhando para direções parecidas, semelhantes, né? E que trazem força. Puxa, Karina, ó, tua sombra tem uma luz ali, ó. Fernando, tua sombra tem uma luz aqui. Então, a gente sempre está no encontro, no grupo, no coletivo, sempre tem a potência, né? Eu vejo dois aspectos bem bacanas nisso daí. Vocês devem ter visto, tem um videozinho que estava circulando de um cavalo que ele está atolado, né? Ele entra num manancial, ele é tipo uma areia movediça, ele está lá atolado. Aí chegam dois índios e olham ele, o cavalo tenta sair, o cavalo não consegue ir lá. E o cavalo já está, como a Karina estava dizendo, ele está de rédea solta, ele está cabisbaixo. Ele diz, pô, game over para mim. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e trazem a manada, o restante dos cavalos, e colocam eles a ficarem correndo ao redor daquele que está atolado ali. E aí nisso, aquele cavalo percebe aquela energia, aquela vibração da terra, ele simplesmente se ergue e começa e sai.
sai daquele atolador. Então é bem esse o ponto que a Karina estava trazendo, né? De que às vezes a gente precisa dessa chispa, assim, para lembrar. Eu gosto muito também da lei do espelho, né? O espelho, aquilo que eu olho fora e eu gosto é meu. Então aquele cavalo olhou fora e disse, opa, eu também sou assim, eu também posso estar correndo, eu vou sair daqui, eu quero correr. Aquilo que eu olho fora e eu não gosto também é meu, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar em mim. Aquilo que o outro me diz e que eu não gosto é meu, eu tenho que trabalhar em mim, não adianta. Agora, aquilo que o outro me diz e que nada me causa, libera. É dele, deixa o problema dele, ele que vai se resolver. Então, quando eu vou percebendo essas coisas e pego junto essa egrégora, né? Quando a egrégora que em alguns momentos é necessária, assim, tanto quanto estar sozinho, né? Para eu poder encontrar. Se eu não estou sozinho, eu não consigo encontrar o eu. Eu não me acho ali, às vezes eu estou só reativo nos outros, né? Eu vou ficar lá como cavalo sozinho ali, e vou ficar olhando para os outros, seus bobos, vocês vieram para gozar de mim aqui, vieram para caçoar da minha cara e tudo mais, né? Porque ele ainda não teve aquele momento de, não, peraí, só um pouquinho, eu sou que nem vocês. Então, é muito lindo todo esse conjunto. Sim, qual é esse fio que conecta, né? Sim. Realmente com a vida. Achei linda essa história do cavalo, assim, fiquei toda arrepiada. Vou te mandar o vídeo depois, Luiz. Muito jóia. E aí eu lembrei de uma outra história, meio mais drástica, mas tudo bem, que os cientistas quiseram fazer uma experiência com aquelas pessoas que estão no corredor da morte nos Estados Unidos. E aí foi lá e conversaram com o cara e falaram, olha, você já vai morrer mesmo, então a gente veio propor uma experiência para você. Então você vai ter uma semana a mais de vida. Nessa semana você vai poder fazer o que você quiser. E aí depois a gente vai fazer uma experiência que a gente vai furar o sangue e deixar pingando esse sangue para ver quanto de sangue o ser humano tem até morrer, sei lá. E aí fizeram um experimento, né? Furaram lá a artéria, ou veia, não sei exatamente o que é, e deixaram aquele sangue pingando. Só que o corpo fecha, né? Isso cicatriza. E aí o que eles fizeram? Deixaram um soro fisiológico pingando e o cara não via. Ele só ouvia o som da gotinha pingando. E o cara foi ficando gelado, tendo todos os sintomas de quem ia morrer e morreu. Mas não tinha sangue escorrendo ali. Então, eu falei, olha só como é, né, essa postura interna de se conectar com a morte ou com a vida, né, da história do cavalo que tu trouxe. Então, qual é esse lugar interno que decide se conectar com a vida ou com a morte, né, ou com o que a gente se conecta? E pegando o ganchinho da Laís, é que eu acho que quando a gente tem muito medo da morte, a gente se distancia cada vez mais da vida. Que querendo ou não, é como se fosse... A morte não tem como a gente fugir, né? É algo que vai acontecer para todos, assim. E que não é tão fácil a gente lidar com esse sentimento, saber que ela vai acontecer em algum momento. E às vezes a gente fica com tanto medo desse momento que a gente acaba deixando de viver. Eu não me permito vivenciar muitas coisas, às vezes porque eu tô com medo, de repente eu morrer. E se isso acontecer, eu morrer? E aí você não vive. É como se você passa a viver uma morte em vida. E quando eu acho que a gente consegue assimilar e aceitar que não, na verdade é como se a gente morresse um pouquinho todos os dias, né? E ao mesmo tempo, todo dia você ganha um dia a mais de vida. Se a gente se conectar mais com isso de ganhar, que eu tô ganhando mais um dia de vida, eu me conecto muito mais com a vida e entendo a morte faz parte. Mas o que me interessa agora é a vida. O que é possível agora é a vida. Tem duas linhas muito bacanas que falam sobre essa questão, né? A primeira no Petwork, que fala exatamente de que a gente teme a morte porque não conhece, porque na verdade o que é mais doloroso é o nascer do que o morrer. Uhum. O morrer é exatamente um sopro, é como acordar de um sonho, simplesmente, eu estava sonhando e acordei. Agora, o nascer, ele é muito mais doloroso, só que a gente não tem consciência de quão doloroso é o nosso processo de nascimento. Já as constelações familiares, por exemplo, fala de que eu preciso, para estar na vida, eu preciso acolher a morte, porque senão eu estou fugindo, eu estou na vida fugindo da morte, aí eu não estou na vida. É que nem eu querer, não, eu quero dinheiro, mas eu não quero dinheiro porque eu quero
transbordar, eu quero dinheiro porque eu não quero a pobreza. Toda vez que eu estou na exclusão daquilo, invariavelmente eu não estou 100% livre para aquilo. Então eu preciso acolher sem a morte, é como tu disseste, é algo que vai acontecer, é algo inevitável. Eu não tenho que temer. Um dia vai acontecer. Então quando eu vou e paro e sento, ok, sente, o que quer morrer para ti? Não, mas eu não posso. Sente que quer morrer. Vai. Respira, sustenta esse medo. No que eu encaro esse medo e vivo todo ele, eu vejo, é só isso. Então tá, ok, beleza. Então eu posso estar na vida porque eu quero estar na vida, para entregar o meu melhor à vida, não porque eu estou fugindo da morte. Então é muito bacana a gente pegar esses detalhes e o medo, né? Ele está muito nisso, né? Porque a mente mente. A nossa mente adora fantasiar as coisas. A gente tem lá aquelas primeiras percepções e depois disso as primeiras percepções vieram com a voz do nosso sistema. Claro que é algo que nós buscamos. A gente escolheu aquele sistema para nos dar a premissa do que a gente veio trabalhar na vida, né? Me conectar com a vida. Mas não quer dizer que eu vou ser a vida inteira daquela maneira. Aquilo ali é o pontapé inicial para eu transcender aquilo. Então eu preciso acolher a morte, a vida, para que eu possa estar pleno. E aí toda vez que eu coloco em alguma situação a exclusão, não, eu preciso integrar. Eu quero tal carro. Ok, mas eu quero tal carro, eu estou aberto a ter ele e outro? Não, eu quero só aquele. Aí que eu estou no orgulho, estou na minha obstinação. Ou eu estou no medo de ter aquele outro e não me sentir realizado. Agora, se eu quero tal carro e estou aberto, não, pode ser, eu quero um carro. Eu aceito esse daqui, se for esse, melhor, se for aquele outro, melhor. E aí eu vou me permitindo as infinitas possibilidades passarem por mim, né? De uma maneira não excludente, mas sim inclusiva desse todo. E eu acho que com toda essa consciência você começa a pensar, se a morte é algo que é muito certo na minha vida, então quer dizer que é algo que em si eu não preciso me preocupar com ele, né? Com ela. Porque ela vai acontecer. É melhor eu voltar minha atenção para a vida, né? Então, você falando, Ricardo, eu recordei uma cena da minha primeira formação em constelação familiar, num módulo com a Alzenir Campos, que é de São Paulo. E ela trouxe uma provocação de a gente olhar justamente para isso, né? O nascimento, a morte, a vida e eu, né? Naquela energia do grupo, da formação. E muito interessante porque ela fez um trabalho oculto, justamente para não ter essa mente que mente, né? A gente sabe disso. E eu entrei como representante da morte e uma colega como representante do nascimento. E a energia de expansão, de potência, que eu sentia, ao mesmo tempo que ela sentia fraca, cair, ela não sustentava as pernas, né? Então essa força que nos amarra num corpo físico, né? Que nos prende nesse corpo, nessa existência, nesse tempo e espaço agora, o quanto isso é difícil, o quanto isso é dispendioso da nossa energia. Sim. Né? E o quanto a gente tem... E aí essas crenças, esse misticismo, essa coisa da morte, da finitude, do acabou tudo, a visão do inferno, até que a própria religião, as religiões colocam, né? Do castigo, enfim, tudo isso, quanto isso nos desconecta dessa força poderosa. E quando terminou essa aula, essa prática, né? Esse exercício, é uma aula prática, né? Ela falou assim para todos, né? E falou para mim: depois de hoje você nunca mais vai ver a morte como você via antes. Perceba isso. E passado aí alguns anos, né? Eu digo, ela tinha toda a razão, né? Hoje eu não vejo mais a morte do corpo físico, né? Como algo tão assustador. E, claro, a gente tem ainda crenças que são mais profundas, né? O medo da dor, o apego à vida, o apego às pessoas. Mas essa potência de voltar para casa, né? De voltar para o lar, de voltar para a nossa essência verdadeira, a gente vai entendendo e vai saindo esses véus, né? Essas limitações de achar que é ruim, né? E, ao mesmo tempo, isso vai trazendo essa conexão com aqui e agora. Essa coisa de, sabe? Eu tenho essa potência, mas aqui, eu tô no aqui, no agora, nessa vida, nesse tempo, nessa existência, nesse tempo e espaço.
E é nesse tempo e espaço que eu preciso, cada dia, um pouco cada dia, buscar aprender algo, transformar algo, para que essa potência dessa energia da partida, do desencarne, seja lá o nome que a gente queira dar, para não usar o termo morte, né? Que a gente queira usar, para que essa energia tenha realmente uma potência, uma força transformadora para o nosso espírito, para a nossa alma, que a nossa alma possa, nessa potência de desencarne, de desapego, na hora certa, no tempo certo, poder transcender e voltar, mas voltar melhor. Exato. Maravilhoso. E sabe que antes de entrar aqui na live, eu tava, né, nessa reflexão do que me conecta com a vida. Aí tava tomando essa água, sentindo a água, assim, bebendo a água, percebendo a respiração. E aí isso me conecta muito, sabe, com a vida, esse silêncio, vendo a sombra e a luz do sol batendo aqui na cortina. Enfim, e o que eu sinto é um lugar de descanso. E aí eu pensei, tá, mas então o que desconecta da vida? Porque a vida já está existindo. Ela já é, como o Ricardo falou, esse fluxo, né? Esse rio que tem esse fluxo. E outro dia eu tava conversando com o Brunão, até o Brunão entrou aqui, oi. Troia. E aí ele Pega o disse, chimas né? aí, Brunão. Senta na roda. Que a vida é esse rio e que quando a gente olha o rio tem alguns vórtices, né? Alguns lugares que a água para ali. Então, às vezes, quando a gente tem algumas crenças, é como se a gente ficasse nesses vórtices, né? Eu fico ali vivendo o meu mundinho com as minhas crenças e não tô no fluxo da vida, né? Nesse rio. Enfim, daí também olhar para isso, né? O que me tira do fluxo? E aí, como eu posso voltar para esse fluxo? Isso é uma questão que eu também estava meditando nisso, né? Desde que a gente alinhou esse tema, né? E que a gente pensou no que conecta, né? Tem duas questões bem que me chamam, né? Primeiro é o que te desconecta, o que nos desconecta, né? O que nos distrai, o que são na visão platônica, né? O que são as sombras da nossa vida que nos distraem da luz do sol, as sombras agitando no fundo da caverna, né? Quais são essas sombras na vida? Não as nossas sombras, mas as sombras lá da visão do mito da caverna do Platão, né? Quais são essas sombras? Quais são o que nos desvia dessa respiração, dessa água, desse rio correndo para o oceano, né? Desse estar junto. Cada um tem e às vezes a gente não quer ver. A gente quer estar... todos nós, em algum momento, em alguma medida, busca estar desconectado, né? Eu, algum tempo atrás, muitos anos atrás, num período mais desafiador, uns 17, 18 anos atrás, eu escolhia estar desconectado assistindo televisão. Eu não dava conta daquele momento da minha vida, do trabalho, a universidade, as demandas, sabe? As dores da vida, as crenças, as memórias, que naquele tempo nem sabia o que era isso, né? Ou sabia, mas não tão elaborado como a gente vai. Mas, enfim, eu dizia, eu preciso ficar assistindo, sei lá, uma novela, uma tela quente, ou até mesmo um jornal, com aquela coisa pesada, para se sentir falsamente conectado, né? Que agora eu sei das tragédias que estão acontecendo, eu sei do peso do mundo, então eu me sinto conectado falsamente, né? Então o que, na verdade, desconectado disso que tu falou, Laís, dessa respiração, desse corpo, desse pé no chão, desse pé na pedra, desse pé na terra, né? Porque não dá conta. E a gente sabe, tá tudo certo, tudo tem um tempo, tudo tem um momento, tudo tem um amadurecer, né? Um germinar, um amadurecer.
Então, talvez nesse momento é o que é possível, é o que se dá conta. Sim, vamos assistir uma novela, vamos assistir uma série vazia, ficar vasculhando as redes sociais em busca de saber o que os outros estão fazendo. Vamos fazer isso, porque eu não dou conta de olhar para essas dores, para esses vórtices do rio, para essas crenças, para essas feridas que a minha alma traz, para serem curadas, né? Como até acho que foi o Ricardo falou no começo, como a gente escolhe, tá com o pai certo, com a mãe certa, na família certa, no sistema certo, no tempo e espaço certo, né? Na geografia certa, para curar essas dores da alma, né? Mas às vezes eu não dou conta. E tá tudo certo, né? Aos poucos, no seu tempo, cada um vai se transformando, se autodesenvolvendo, se autotransformando. Mas é ter noção também, né? A partir do momento que eu sei, era isso que eu pensava, né? Isso que eu meditava sobre o tema, né? O que me conecta, né? Essa conexão com a natureza, estar junto com vocês, estar na presença, estar dando aula presencial. Ultimamente só estou no remoto. Isso tudo me conecta, né? Ok, eu sei que me conecta, mas o que me desconecta? Isso também é importante saber, né? Porque eu sabendo que ligar a TV me desconecta, eu coloco o controle remoto no fundo da gaveta, eu tiro a TV da tomada, né? Eu desinstalo o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, sei lá, eu desligo as notificações para não desconectar de mim e conectar em algo vazio, que não me traz nada, né? Não que as redes sociais sejam totalmente vazias, né? Tá aí a gente para dizer que tem conteúdo bom, né? Cada um tem aí, mas tem muita coisa vazia, dancinha, enfim. Algumas vezes a gente precisa sair, né, desse espaço disso daí. Eu me lembrei antes dessa situação do que desconecta e tudo mais, tem um outro texto que eu gosto bastante do Osho, que ele falando, quando tu dissesse do mar ali, eu lembrei desse texto, que eu acho que o nome dele é O Rio e o Oceano, se eu não me engano. Sim, Então, belíssimo. dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes das montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através de florestas e povoados, e vê à sua frente o oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar, ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa de se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio sabe que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se oceano. E é exatamente isso, né? Eu digo nessas questões da nossa experiência de vida, tornar-se oceano. Tá aí o Fernando mostrando, tornar-se oceano. A gente tem que estar sempre checando, fazendo a prova real. Eu tenho um trabalho que eu faço que eu chamo mapeamento energético de propósito. E eu digo, tem um ponto lá que eu digo que o propósito é a prosperidade. Porque eu preciso saber o que está no meu propósito, o que está na minha prosperidade. O que é prosperidade para mim? É a prova real para saber se aquilo ali eu vou, de repente, ter algum resultado positivo, se aquilo é um aprendizado, se aquilo não vai me levar a nada. E tudo está no meu propósito, porque é como o rio descendo, cada momento é um momento. Cada situação é uma situação, né? O Fernando dizendo quanto tempo, quando foi necessário aquele ficar lá, assim, eu também tinha o mesmo problema de ficar, assim, às vezes inconsciente, ficar aplastado ali na frente da televisão e achava o máximo. Nossa, chegava de manhã, à tarde, não, hoje vai ter tela quente, hoje vai ter isso, não, vai ter aquele programa do final de semana, maratona final de semana, vendo filme e tudo mais. Nossa, que lindo! Até tu começar a perceber, tá, peraí, só um pouquinho, isso é minha vida que tá, como o experimento lá, é minha vida que tá pingando aqui. É tempo de vida que está pingando inerte, parado, né? Então, quando eu paro e começo a ver, tá, ok, o que eu posso fazer de diferente nisso? Vai lá, Fernando. Não, é só um parênteses aí, Ricardo, para a gente também não demonizar a televisão, né? Não demonizar a tela. Claro. Porque... Não, mas é a consciência daquilo. Porque
esses novos tempos tecnológicos que a gente vive, que na nossa infância era mudar a TV lá, dar chute e botar bombril na antena, né? Hoje em dia a gente tá aqui, eu tô aqui, eu posso sair dessa live e assistir um episódio de uma série, eu posso assistir uma aula no YouTube, né? Então as telas a gente não pode demonizar. O que a gente precisa é saber o que nessas telas, o que nesse excesso, nessa over-information que a gente tem, nesse excesso de informação que a gente tem nessa vida pós-moderna, nessa modernidade líquida, o que a gente tem de excesso de informação, é a gente saber o que nos desconecta, rejeitar isso, deixar de lado e fazer escolha por coisas boas. Que eu vou ali, eu posso sentar, assistir, né? Eu tenho esse hábito de sentar, assistir para descansar meu corpo, enfim, buscar outras vias de informação. Eu sento e assisto série, mas eu não fico assistindo série de violência. São séries que eu escolho, que são bem indicadas, que estão dentro de um perfil que traz algo que contribua para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha formação como ser humano. Tem disso também, né? Então a gente não pode demonizar e pode usar isso também a favor. É aquela velha história da faca, né? A faca corta uma fruta, a faca corta um alimento para você nutrir teu corpo, mas a faca também fere, dependendo do uso que você faz. A televisão, as mídias, as redes sociais, na mesma medida e na mesma ilustração. E aí eu falei isso tudo só para falar uma coisa, que eu não sei se vocês viram, mas fica a dica aí, talvez não seja o estilo, né? Tem uma série bem interessante, ela inclusive usa, dando um spoilerzinho, em algum momento ela fala a questão da água, né? Da água como as nossas emoções fluindo por algum lugar, né? Tem uma série que chama 8 em Istambul, não sei se vocês já viram no Netflix. É uma série turca, ambientada na periferia de Istambul, que traz muito essas questões duais da sociedade muçulmana. Enfim, esse é o tipo de série que eu me disponho a sentar 40, 50 minutos num dia e assistir, e voltar, e refletir. Ontem até anotei, né? Eu assisti o último episódio ontem, e parei, eu digo, não vou anotar umas coisas porque eu acho que agregam, né? Então saber escolher isso me conecta. Isso me conecta às dores do humano, que são os nossos materiais de trabalho, né? Me conecta às dores das mulheres muçulmanas, da sociedade. Isso está conectado conosco, de uma forma ou de outra, quer a gente queira, quer não, né? Somos todos um. Então isso é uma forma de escolher algo que podia ser vazio, me desconectar, eu sentar ali e ficar... Mas também é algo que eu posso estar ali refletindo, pensando, né? E trazendo isso para o meu aprimoramento, o aprimoramento dos outros, né? Então, só para a gente não demonizar as telas. A questão é esse detalhe, né, Fernando? É a forma. Eu estou passivo sendo induzido a consumir aquilo. Que nem que tu disseste das redes sociais. Eu posso ficar passivamente vendo aquilo que me está sendo oferecido. Ou eu posso utilizar e buscar, deixa eu saber como é que está o Fernando. Não, agora eu quero saber como é que está a Laís, agora eu quero saber como é que está a Karina. Pronto, ok, já vi quem me interessava, vou sair disso daqui, agora eu vou buscar tal conteúdo. Eu vou no YouTube lá e vou ver tal conteúdo. Não, mas tá me aparecendo dancinha. Não, mas eu não quero ver dancinha, eu quero ver tal coisa. Né? Tem ali o botãozinho do search, né? Da escolha, da busca. Então essa é a grande diferença. Eu sou o autor da minha busca. Eu não estou ali para receber aquilo que me está sendo fornecido. E oferecido para me induzir a ficar nessa passividade. Não, lá eu estava sem consciência. A hora que eu tenho consciência, peraí, só um pouquinho, tem 500 filmes. Não, Netflix está sugerindo tal filme de guerra, disso, daquilo. Não, mas eu não quero isso aqui, eu quero aquele outro filme. Ponto. Então aí quando eu vou, né, o livre-arbítrio, eu tomo a escolha, eu posso pegar, como o Einstein, né? O Einstein, quando criou a energia nuclear, ele disse, olha, isso daqui pode ser maravilhoso, como pode ser péssimo. É exatamente a mesma coisa. Tudo depende da forma como eu vou utilizar aquilo lá. Como tu disseste, a faca. A faca é o bisturi. O bisturi ele pode tanto servir para cortar, eu posso tanto chegar e numa experiência de, não, eu vou cortar o Fernando agora. Eu posso estar causando, a intenção que tem por trás disso é o que conta muito. Eu posso estar causando um dano, como eu posso estar cortando o Fernando para salvar a vida dele.
fazendo uma cirurgia de algo necessário. Então eu preciso estar atento à intenção que eu estou colocando naquilo e não ser levado como um barco à deriva. Sim. E sabe uma coisa, assim, ouvindo vocês, que eu observo que às vezes quando você está ali naquele momento, né, de passividade ou de desconexão, é difícil perceber o sabe? Perceber que estou desconectada, né? Perceber que eu estou fora. Então, ouvindo me parece como um treino para enxergar, como que a vida vai trazendo situações para que eu consiga enxergar. Eu nem tenho TV em casa, assim, faz muitos anos, desde que eu estava na faculdade. Enfim, não gosto, já é algo que eu tenho, assim, uma certa aversão mesmo, assim. É um desafio para mim assistir uma série que indicam, quando é uma indicação boa, quem sabe. Mas gosto muito do YouTube. E eu tava produzindo muito conteúdo pro Instagram, né? Tinha um tempo que eu tava ali bem empolgada. E acabava que eu ficava me movimentando mais no Instagram, até para ver o que as pessoas estavam criando. E tinham realmente coisas interessantes e tal. Mas eu fui numa viagem em presença, dessas que eu organizo, né? Fui pro Jalapão. E lá a gente ficava sem celular o dia inteiro, assim. Quer dizer, eu usava o celular para fazer fotos e no fim do dia eu postava algumas fotos quando conseguia um pouco de internet para a galera que estava aqui poder acompanhar a viagem. Mas não ficava fuçando no Instagram ou nem respondendo o WhatsApp. E eu voltei de lá e falei, gente, não quero mais saber de WhatsApp na minha vida. Vai ter o tempo para responder e deu. Não vou ficar respondendo a todo momento. Não quero saber de Instagram. E eu diminuí, assim, o número de postagens no Instagram. E como o Ricardo disse, eu falei, cara, eu vou fazer coisas que são nutritivas aqui dentro. Por exemplo, essa live. Live eu acho que é muito nutritivo. E quando eu pego para assistir também uma live, eu ouço aquela live assim e me toca. Não, enfim. Foi a forma que eu me encontrei de estar nessa rede social menos ali, com menos energia disponível para isso e trazendo a energia mais para outras experiências aí na minha vida. Mas, antes de parar e viver essa experiência da viagem, que eu não tinha acesso ao celular, eu estava ali naquele flow, né? Naquele fluxo, ou naquela espiral ali, né, do rio, sem perceber muito, né? Um pouco, claro, eu percebia, mas nem tanto. Então, acho que esses momentinhos de parada, eles são essenciais, né? E às vezes eu pratico assim, me propor. Agora eu não vou olhar o celular, ou vou deixar no modo avião. Ou vou fazer uma trilha e eu só vou usar para tirar fotos. Normalmente, final de semana, para mim é bem mais fácil me desconectar. E aí vou fazer trilha, vou no mar, e aí, talvez se propor, né, esses momentinhos assim faz com que... Desligar as notificações, né? Isso sempre. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando a gente tinha... Por que a gente mudou algumas coisas também, se questionar, né? Porque vem uma avalanche, a gente vai mudando e sem reflexão, né? Eu lembro que há um tempo atrás, eu dava aula, começava a dar aula às 7 da manhã, de um projeto de extensão na universidade às 7 da manhã. E aí a internet funcionava melhor, aquela... Bom, 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 bom. Lembra? Ai, E a gente adoro. conectar. Não sou desse tempo, não. O teu já é do Wi-Fi direto, né, Ricardo? Já nasceu no Wi-Fi, né? Já. Só que não, né? E aí, olha só, a gente ligava, conectava a internet, baixava o e-mail no computador, desligava a internet, lia os e-mails, respondia, conectava, mandava e deu. Ia trabalhar. De manhã cedo, e às vezes de noite por conta do trabalho, né? Por conta dos horários também, por conta do tipo de internet. E hoje, assim, você tá almoçando, eu não faço isso, né? Mas você vê as pessoas almoçando, plim, 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 plup, plup. E a pessoa abre, tá respondendo um e-mail, então,
uma das coisas que conecta também, que pode nos conectar com a vida, é desligar os plim e as notificações do celular, entendeu? Tem um horário, sabe? Por exemplo, com os meus alunos, cada disciplina eu tenho um horário em que eu atendo eles, mesmo no remoto. Então, naquele horário eu estou ali disponível, eu estou inteiro, eu estou na presença para eles. Fora disso, nem toca meu celular, nem toca meu e-mail institucional da universidade, sabe? Ele está desligado. Naqueles horários eu não estou à disposição daquilo, do trabalho, né? Então, dá a justa medida para cada coisa, dá o devido lugar. E um pouco disso vem eu percebo isso, né? Por mim e pelas observações que eu faço aí no cotidiano, que é uma necessidade que a gente tem por um princípio básico lá do Hellinger, né, que é pertencimento. A gente tem necessidade de pertencer. Então, todo mundo está conectado, todo mundo está respondendo, eu também vou fazer. Todo mundo está fazendo dancinha no Instagram, eu também vou fazer. Todo mundo usou, sei lá... O efeito manada que tu disseste antes lá, né? Efeito manada. Que ele traz, o efeito manada é quando você está conectado no coletivo, mas você está conectado num nível, num grau abaixo do teu padrão de consciência, do teu padrão vibracional. Você rebaixa o teu padrão de consciência, você rebaixa o teu padrão vibracional para poder fazer parte daquilo, né? E aí a gente vê o que aconteceu com o congolês, né? Aquilo é feito manada. Os três, um sozinho não faria aquilo, mas eles estavam em três. Baixou o nível de consciência, eles entram naquilo. Então, também se perceber disso, esse efeito manada nos desconecta. Mas quando a gente entra junto, olhando para um propósito maior, para uma direção única, de diferentes pontos de vista, isso dá potência, isso nos eleva, né? Sim, Isso nos conecta à vida. Para isso requer a ação, né? A Karina quer falar, deixa eu só ler aqui, Não, Karina. pode falar, Ricardo. Do parceiraço, ó, Laís, já fica a dica aí, o Gabriel é outro parceiraço, ele é muito bom, ele é um namorado de uma amiga minha aí também, a gente fez um trabalho, tem um propósito aqui em Porto Alegre de caminhadas, assim, tudo mais, tem grupo de caminhada e faz caminhada online, né? Então tem um pessoal que está presencial, tem gente que está no resto do mundo e vai caminhando junto, enquanto vai debatendo, vai Que conversando, legal! muito bacana, né? Convida ele para uma live ali também. E lembrando, Sim, né, Gabriel, dessa situação do Fernando, lembrando dessa situação do efeito manada, né, que a gente tem que lembrar que os algoritmos das redes hoje só entram com aquilo que vai confirmar os meus gostos. Opa, cadê aqui? Ai, caramba. Aqui. É necessário o exercício de questionar. Sim, questionar sempre. Tem que questionar sempre. Por que isso aqui está aparecendo? Não é assim, ai meu Deus, o universo está conspirando para me entregar essa informação aqui. Não, peraí, nem sempre. Algumas vezes é aquilo que eu vou procurando, ele vai, habilmente o algoritmo vai e coloca lá e daqui a pouco eu já estou sendo levado por uma outra situação. Não, o todo está fazendo isso aqui, eu tenho que, não, calma. Te questiona, por que eu estou realmente fazendo isso? Isso faz bem para mim também? Eu preciso disso? Não preciso? Essa é a única maneira de fazer? Vai, Karina, tu estava ali um tempo que queria falar e te dar uma voz. Não, eu só ia dizer ali, puxando um gancho do que o Fernando falou, é que na verdade eu acho que, como tudo isso que vocês colocaram, o que causa toda essa grande desconexão, na verdade é o nosso medo de sentir. A gente tem tanto medo de sentir do que determinadas coisas pode trazer ali com relação à emoção que pode estar aflorando em mim, que eu fico buscando coisas no mundo externo para poder me anestesiar. Eu, pelo menos como exercício, uma coisa que me ajudou muito foi eu começar a perceber que, de acordo com aquele conteúdo que eu estou consumindo, principalmente quando eu vejo se é o mesmo conteúdo que eu estou consumindo com frequência, que emoção que aquilo ali desperta em mim. Porque a partir disso eu consigo sentir o que eu estou tentando anestesiar, ou que talvez aquilo ali está me ajudando a colocar para fora, está me ajudando a trazer um nível de consciência para mim que até então eu não tinha. E eu percebo, como ele disse ali com relação à série, tem vários tipos de séries. E tem séries que realmente aquilo ali ela vai te deixar anestesiado vivendo um mundo à parte. Um mundo que não é real. É como se tem conteúdos que nos distanciam de nós mesmos. E tem conteúdos que nos fazem aproximar. E eu percebo pela frequência. Se em determinado momento que isso daqui que eu estou consumindo está me afastando mais de mim, aí eu percebo, opa, tem alguma coisa na minha vida que eu estou tentando fugir. É como se fosse, tem alguma emoção minha que eu não estou sabendo elaborar e que eu estou usando determinado conteúdo para suprir isso. E ao mesmo tempo, quando eu estou numa busca, eu consigo sentir, opa, não, talvez agora
eu tô buscando aquilo ali que tá me trazendo paz, tá me trazendo uma resposta. E como eles falaram, o algoritmo, na verdade, é de acordo com o que a gente consome. Então a gente escolhe. É muito fácil jogar a culpa no algoritmo, dizer que o algoritmo tá trazendo isso, tá me induzindo a consumir, mas eu tenho a opção até de simplesmente desligar e falar, não quero consumir nada, né? Exato. Então não é Livre-arbítrio um nível de sempre. consciência nossa, é escolha, é decisão, e a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Sobre essas escolhas que a gente faz. Olha só, Karina, interessante isso que você traz das emoções, né? Porque isso em algum momento nessa série que eu falei, 8 em Istambul, ela aborda essa questão, né? De quanto a gente reprime as emoções, né? E que o reprimir dessas emoções, desses sentimentos, ele inibe, ele abafa essa capacidade que a gente tem de se conhecer e de saber aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Então eu reprimo um sentimento, eu reprimo qualquer sentimento, qualquer emoção, eu reprimo porque isso não está na moda, isso não está na etiqueta, isso não é bem visto. Dane-se, né? E aí duas coisas, eu vou tentar fazer aqui agora, elaborar uma que ela fala ali, né? E aí quando você reprime essas emoções, ela usa o exemplo da água, o exemplo que a Laís usou antes, né? O exemplo da água. As emoções são como as nossas águas, a emoção é água, né? E a gente vai para o grande oceano, que é a emoção do todo, do inconsciente coletivo e tal. E quando a gente reprime essas emoções, elas vão buscando espaços para sair, né? Para extravasar de uma forma ou de outra. Seja você elaborando ela num processo terapêutico, num processo de autodesenvolvimento, né? Elaborando uma por uma, no seu tempo, seja você reprimindo e ela te elaborando de forma mais contundente, mais pesada, mais negativa, como, por exemplo, os sintomas e as doenças, né? Que a gente da área da saúde, né, Laís, trabalha, não sei, vocês, o envolvimento com isso, mas esse é o meu material de trabalho quase todos os dias, todas as semanas, né? Os sintomas, as doenças. E aí eu ouso dizer, e espero não ser mal interpretado, que muitas pessoas, até mesmo nós, às vezes, elas estão conectadas na vida a partir do seu adoecer, da sua doença, do seu sintoma, né? Semestre passado, no final do ano passado, eu fui com os estudantes num atendimento domiciliar e nitidamente eu vi isso e consegui discutir com os estudantes de fisioterapia essa questão, né? O quanto aquela pessoa, a conexão dela com a vida, é doido falar isso, né? Talvez eu seja apedrejado, mas tudo bem, interessantes pontos de vista, mas o quanto aquela pessoa estava... Sustenta. Pega a coragem e vai. Não, é o que eu vejo, é o que eu acredito, é o que eu observo todo dia, Ricardo. Todo dia que eu vou para o campo, que eu vou para a prática, que eu vou para o centro de saúde, que eu vou atender alguém, não digo todo dia, mas frequentemente eu vejo isso. As pessoas estão conectadas na vida a partir das suas dores físicas, né? Existe um embaçado de crença, de memória, de trauma intrauterino, trauma transgeracional, trauma sistêmico, que as pessoas estão conectadas, elas não... É difícil, como foi para nós, como é para nós às vezes, mas elas se conectam aí, essa emoção está reprimida, aí a psicossomática afirma isso, né? Embasa isso, sustenta isso, né? A emoção reprimida, eu não consigo falar, eu não consigo dizer, eu não consigo me expressar, não sei o que eu quero, o corpo responde. É onde a água dessa emoção encontra uma rachadura, e faz um vórtice e vai batendo naquela rocha e vai fluindo e comprime, transborda e não flui no fluxo, né? Mas às vezes é o que é necessário para você também acordar o corpo, acordar o espírito, acordar a alma, ter o sintoma, ter a doença, né? O painel de controle, né? Eu vejo muito isso, assim, sabe? E até essa história que eu me recordei agora, essa vivência que a gente teve, eu saí de lá e eu disse, eu agradeço essa pessoa, porque ela mostrou o quanto eu ainda preciso aprimorar, o quanto eu me sinto impotente ainda como profissional do cuidado, em tocar um coração, tocar uma alma e dizer, desconecta dessa doença, conecta na vida, né?
não conecta na vida, conecta no que é bom, não pela doença, não pela dor, né? Mas a gente vê isso, e a dor tá ali. E eu me sinto vivo. Quantas vezes em constelações a gente vê, né? A pessoa quer constelar um sintoma, mas é o sintoma que mantém ela no campo, que mantém ela na vida, que mantém ela no, né? Que mantém ela fugindo da morte. Eu já vi isso em constelação, inclusive. A pessoa tá com o sintoma para fugir da morte. A fuga da morte é abraçada com o sintoma. Ela vai correndo. Eu Enfim. posso crescer pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor é esse nosso processo de que a gente vai, segue meditando, vai indo além, vai se conectando mais, eu vou expandindo, eu não espero vir algo trash. Pela dor é quando eu vou me desconectando, o painel de controle vai indicando ali, a luzinha do óleo já indicou, a luzinha do líquido de freio já indicou, várias luzinhas vão indicando até eu adoecer, né? Não é à toa que vem lá, vem no campo mental, no corpo emocional, no corpo etérico para chegar no físico. Eu gosto muito, eu comecei nessa área, que hoje eu trabalho muito com a gestão das emoções, né? Ajudar as pessoas a sentir, vamos lá, vamos atravessar isso, vamos sentir isso daí realmente. Estou com medo da morte, vamos sentir o que é medo da morte. Estou com medo dessa doença, vamos sentir o que é essa doença. Não, eu estou triste, vamos sentir o que é tristeza. Trazer um significado para isso. Compreender isso daí. E a forma como a gente vai fazendo isso daí, a Louise Hay tem um livro dela também, Conhece as Emoções e Vai Te Curando, e aí eu não me identifiquei muito com o livro dela, eu me identifiquei mais com o da Cristina Cairo, né? Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Cara, fantástico ali, ela traz, não, o teu joelho, o teu ombro, a tua questão de visão, tudo isso tem um aspecto emocional. Quando eu vou compreendendo o aspecto emocional por trás, como o manual desse veículo, eu consigo trabalhar com aquilo de, opa, é aqui que eu estou falhando. Então, deixa eu olhar para essa emoção, esse sentimento que eu estava, para como está dizendo, Fernando. E a Karina, não continuar pela dor. Agora eu estou compreendendo por que o meu corpo está expressando isso. Está expressando porque eu não quis olhar, eu estava com medo. Então, vamos sentir esse medo, vamos atravessar isso daqui, para que eu possa estar na vida por amor, pela vida, para poder entregar o meu melhor. Uhum. Cristina Cairo vai estar aqui em Santa Catarina, ela teve em Joinville ano passado, ela vai estar em Santa Catarina, em Timbó, no Instituto Na Luz do Senhor. Para quem interessa aí, já estou fazendo propagandinha para uma amiga minha que está trazendo ela. Arrasou! Boa! Eu não sei a data, depois qualquer coisa, quem ouvir, quiser saber, pergunta para mim lá que eu encaminho a divulgação. Boa, Fernando. Gente, falar sobre doença e dores, na verdade, eu amo as doenças e as dores, assim, de trazer esse olhar. Eu falo que a dor é um grito da alma, né? É um pedido de socorro, de me olha. E é uma forma do corpo falar, eu tô vivo, eu tô aqui, né? Me sente. E aí muitas pessoas sentem o corpo, ou percebem o corpo a partir da dor. Né? Se sente vivo não a partir da de dor, outras formas. É muito curioso isso, mas pode ser esse fiozinho assim que convida ao autoconhecimento também, sabe? A partir da dor, e aí vai se abrindo um outro mundo. Sou fisioterapeuta, né? Falando em fisioterapeuta, em área da saúde, em saúde coletiva, tem uma outra questão que trata muito disso, tem várias interpretações, várias linhas dentro da área da saúde, que é a promoção da saúde, né? Existem algumas distorções, enfim, eu sigo uma linha mais roots, e nessa linha, em linhas gerais, a promoção de saúde trata justamente isso, né? Disso, o que te conecta na vida, né? Você pode estar doente, você pode estar terminal, você pode estar num leito de terapia intensiva, e algo ainda promover a tua saúde, é doido também, né? Porque é uma visão não tão biologicista da saúde. Mas o que te conecta na vida, né? Às vezes você pode estar com a dor, tratando ela de forma bem tradicional, mas também buscando, como está o senhor ali, né? Não sei, me parece uma pessoa aqui na minha frente, uma pessoa saudável, mas ele está ali pescando. Talvez o pescar para ele seja o conectar a vida, né? Talvez para ele possa estar com dor no joelho para passar todas as pedras, mas ainda assim, com a dor, com o sintoma, com a doença, ainda assim é possível se conectar a partir de algo que faz sentido na vida, né? Então, por isso, eu sei que a gente já está indo para o final. É importante a gente saber limpar aquilo que nos desconecta, né? Para também
limpando essa bagunça, organizando esse armário mental, a gente também saber, opa, isso me conecta. Pescar me conecta, sentar na pedra me conecta, estar com vocês me conecta. E perceber que nem toda Maravilhoso. doença também é algo negativo, né, Fernando? Pega o Joey Dispenza lá, o cara sofreu um acidente, fraturou 4 vértebras e tudo mais, e aí o que ele fez? Ele regenerou em 6 meses as suas vértebras e disse, se eu conseguir ficar curado, eu vou ensinar as pessoas a isso. Precisou passar por aquilo para poder ir além, para mostrar que nós temos a capacidade de autocura. A gente só não acredita, mas se eu tiver foco, se eu tiver disciplina, se eu tiver persistência, eu posso me transformar, eu posso me curar, eu posso me regenerar. Agora, quando eu fico acreditando naquela imagem externa que ficam me dizendo que o inconsciente coletivo, não, com 50 anos tu é velho, tu tem que ter barba branca, tu tem que estar lá pensando na morte, em te aposentar. Não, mas só um pouquinho, não, só um pouquinho. Cadê meu Ikigai? Não, eu tenho foco, eu tenho muita coisa para ir adiante. Eu quero o meu propósito, eu quero ajudar, eu quero transbordar. Eu vejo muito como o Bert Hellinger, eu não vejo aposentado. Não, o Bert Hellinger morreu aos 94, aos 92, ele parou de fazer viagem internacional. Eu digo que eu vou viver até os 180, então bora, tem um muito chão pela frente. Amor. Fala, cá. Não, ele falando que a doença também é que a doença acho que tem várias vertentes também, né? Também tem a questão da doença que às vezes me faz sentir vivo no cuidado. Como se fosse, eu sinto que as outras pessoas vão me dar atenção, as outras pessoas estão cuidando de mim. Então, opa, então eu tô viva, eu tô aqui. E muito como a Laís falou, né? É como se fosse assim, tudo aquilo que tá na minha alma ali chega uma hora que transporta pro corpo, porque aí se meu braço começar a doer muito, eu não tenho escolha. Eu posso sentar na frente de qualquer coisa e tentar me anestesiar, mas é uma dor física, e da dor física não tem como a gente fugir, né? É diferente, às vezes, das dores da alma, enquanto tá na alma que a gente consegue ainda fugir. Vai. Você vai Isso. fugindo, Aí fugindo, quando o mas chegou corpo no corpo grita, físico, fala, meu, não dá É, mais. não tem Olha como, foge pra da dor da ti. alma, você precisa buscar foge uma da dor... solução. Então, foge da dor da alma, a dor da alma, a solução dela é fazer a dor do corpo, acordar pelo corpo, né? Isso, às vezes é acordar pelo corpo. E ao mesmo tempo também, até como o Ricardo colocou, é a gente se aceitar como sendo frágil, como sendo sensível, como sendo alguém que sente, né, que é vulnerável. Porque eu acho que é nisso também que tá a nossa força. Porque muitas vezes a gente acha que essa busca do autoconhecimento é para eu virar uma rocha, mas não é isso, é o Pelo contrário. contrário. É o A contrário. Brené Aí eu Brown não tenho, aborda muito aí eu bem não isso. tenho força nenhuma. Tipo assim, se eu ficar presa ali nisso, eu não me tornar essa rocha, eu não tenho força nenhuma. É como diz, As- uma flor tem muito mais força porque tá viva do que às vezes uma rocha, porque aquilo ali, a rocha vai ficar naquilo ali centenas às vezes de anos, não vai mudar. às vezes mexer numa dor é descobrir que existe uma camada mais profunda, mais dolorida e mais cristalizada em nós que a gente precisa trabalhar mais ainda, né? Não, Então mas e entender que a nossa força tá nisso, que tá tem nisso, força nisso, que é tá nisso, é mexendo isso que eu nessa dizia, ferida, tá cutucando aquilo, tem força nisso. é isso que eu dizia antes, é poder olhar para isso, o quanto é possível, né, da medida que é possível, no tempo que é possível, para na hora que a gente encarar a morte, dizer, opa, agora eu posso ir, agora eu vou. Fiz o que foi possível, não fiz tudo, mas fiz o que foi possível, né? Eu tenho dito muito uma coisa para muitas pessoas e automaticamente para mim mesmo, né? Dores da alma, dores do corpo, dores todo mundo tem, né? Principalmente esses traumas de vida intrauterina em primeira infância, né? A gente tem isso. Ponto. Naquele momento foi difícil trabalhar. O nosso inconsciente registrou que foi difícil trabalhar. Hoje a gente pode trabalhar isso, né, Karina, como tu está dizendo. A gente pode olhar para isso, porque a gente é adulto, somos adultos, a gente dá conta. Mas aí, de repente, o inconsciente, as nossas traumas, as nossas memórias dizem, opa, mas foi difícil. Ok, limpa só um pedacinho, tira só um pedacinho. Hoje é possível limpar isso. Ok. Na próxima você vai mais fundo e vai cavando, e vai cavando. Uma hora a gente chega num ponto não isento de dor, não isento de trauma, não isento de crença, mas num ponto que dá para fluir melhor, né? Encarando isso e dizendo sim. Sim para dor, sim para tristeza, sim para... Pro Sim, medo. pro medo. Pro medo, principalmente.
Ai, amo demais vocês, pelo amor de Deus. Quanta coisa linda! Ah, semana que vem a gente vai falar sobre medos. E são isso, né? Eu Esses até ia medos falar que isso, nos eu acho que paralisam, que deixam a gente nesses vórtices. Medo dentro das três, segundo Petro, né, as três ferramentas para manter o meu ego imaturo é o medo, a obstinação e o orgulho. Então, o medo é o grande portal. Tem uma palestra 190, é só acessar Petwork Brasil, pega lá a palestra 190, que Hum. fala daí sobre a preguiça. A preguiça é um atributo de defesa do medo para eu não sentir o medo, que através do medo, quando eu atravesso o medo, eu acesso a minha virtude. Mas aí eu fico naquela letargia antes para não sentir o medo, porque, ai meu Deus, o que vai acontecer sobre isso? E aí, quando eu atravesso, eu acesso a minha virtude. É lindo os portais do medo. E tem aí uma. a Brené Brown traz muito bem no livro dela, né, do poder de ser imperfeito, né, a coragem de ser imperfeito e aquele outro da vulnerabilidade, o poder da O poder da vulnerabilidade. vulnerabilidade. Exato. E aí também, como a Karina estava dizendo ali das armaduras, né? E tu, Fernando, sobre a rocha e tudo mais, tem outro livro também, O O Cavaleiro. Cavaleiro Preso na Armadura, Eu né? já passei para a Fantástico. Laís numa outra É, live, a gente já falou sobre esse maravilhoso. livro. É maravilhoso. Então a gente precisa ir desmistificando tudo isso, aí acessando por camadas as cascas da cebola aos pouquinhos, naquele nível que a gente pode dar conta naquele momento. Não, isso é o que eu É o que dá posso agora. conta. Que se É o que você dá não der conta. conta, se você não der conta, reatuar, retraumatizar é pior. A casca fica Exato, maior. A exato, camada, a cicatriz, o colágeno em cima, né? Como a gente diria no corpo, ele é mais grosso, ele é mais espesso, ele é mais exato. emaranhado. Então, vamos limpando devagarinho. Sabe que você estava falando do medo? Só para tem uma música do Lenine com a Julieta Venegas, Sim. do acústico dele, que ele fala, essa música é muito bonita, é uma linda poesia, para trazer lá para a live da semana que vem, Laís, sobre o medo, Hum, né? Muito hum. bonita a música, vale a pena, tem no YouTube só o recorte dela, do show. Vou procurar. Medo é a medida da indecisão. É muito bonito, vale a pena. Tô anotando aqui. Ai, Passamos um gente, que pouco do difícil tempo aí. fechar, Acho que que passou. difícil fechar esse encontro, mas vamos lá. Fico com essa proposta que o Fernando trouxe, que eu achei bem pontual, né, de escrever, né, reconhecer o que me conecta, o que me desconecta, para eu ter essa clareza e ter escolhas na vida. Enfim, e de tudo que a gente conversou, vários pontos que ficaram aqui, né, reverberando. E acho que para fechar, talvez uma palavra, o que tá aí presente em Eu, cada um. eu vou, posso, eu me conecto com vocês, com todo, com o mundo, e deixo de presente essa imagem, Ah! para a gente se conectar nesse grande oceano que é a vida, que é essa existência, que é o universo, né? E a gente se conecta e a gente está em conexão. Né, Ricardo? Depois de tanto tempo, a Karina também, depois de algum tempo que a gente se encontrou. Foi. Linda a imagem. Eu também me conecto com a vida com esse transbordar, né? Através de ver a evolução, de ver o amor, de ver as conexões, de ver que sim, é possível, a gente pode co-criar esse mundo que a gente tanto deseja e, e acolhendo, né? Com muito amor, vão acolhendo com compaixão todas essas dores, todas as mazelas e tudo mais, tudo faz parte. Mas quando eu vou tendo amor, eu digo que o amor é o grande solvente que limpa as mágoas e a grande cola que une aquilo de maravilhoso, né? Então, bora lá. E eu acho que eu me conecto com a vida, tentando buscar cada vez mais entender que o sentido da vida literalmente é viver. E não acordar todos os dias achando que é problema que eu tenho que resolver, que são questões que tem que dar certo. Não, o sentido é viver. E me conecto com a vida também através de vivenciar outras vidas, de estar na presença de outras vidas. Seja a vida na natureza, seja a vida em contato com outras pessoas. E uma coisa também que me ajuda muito é o contato com criança.
Porque criança me leva para um lugar assim que eu não sei nem dizer, que eu acho que eu me disperso há muito tempo, aí de repente eu tô em contato com uma criança, ela me traz para aquilo ali. Você fala, gente, é esse que é o sentido da vida, né? Às vezes eu vejo ela parada prestando atenção numa formiguinha e traz no dedo e te mostra. E isso é vida, né? Tá vida. Tá viva ali no presente. Que lindo, tô aqui irradiando, assim, alegria, amor, e me conecto com cada um de vocês, com a luz que habita em cada um de vocês, que acende, ativa essa luz que habita em mim, e que a gente possa ser, né, essa rede de luz, de mãos dadas, unidos, cada vez mais. Nossa, gratidão, gratidão por esse encontro. Gratidão pela presença de cada um aqui, das pessoas que também participaram assistindo. Quem vai assistir depois também, se quiser, deixa o seu comentário contando que te conecta com a vida, onde que esse encontro te tocou e a gente segue construindo essa rede. Na semana que vem, então, essa roda continua com outros convidados, mas falando sobre o medo. E vocês são sempre bem-vindos aqui, né? Gratidão, queridos. Obrigada lá pelo convite também, pela oportunidade de estar aqui. Salve! Tchau, tchau. Show de Bom bola. dia para todos. Tchau, pessoal. Baita dia. Tchau. Obrigado, Laís. Beijo. Valeu, Fernando. Obrigado, Karina. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijão pra todos. Até. Até.